Vamos lá, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. A primeira pergunta é da TV Cruzeiro. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria que você analisasse o contexto de hoje, né? Um jogo difícil contra um adversário que não baixou suas linhas vindo jogar contra o Cruzeiro. E, claro, que você falasse da torcida também. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo, com por aí de melhor do Red Bull. Uma primeira fase, eu acho até a troca de extremos que fizemos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos o nosso jogo. Um jogo que foi muito bem preparado pelo treinador, que conhece bem o nosso elenco, anulou-nos ali 2 ou 3 situações que nós costumamos fazer e provocou alguma dificuldade no nosso jogo. Depois dessa troca, acho que equilibramos o jogo e melhoramos. Foi essa parte final do jogo, já estamos por cima, já conseguimos fazer o gol do empate. E depois a segunda parte, voltamos sempre com esse dispositivo que preparamos e continuamos a criar dificuldades. Porque há sempre um leigo do futebol, eu não entendo, mas o Christian do lado do Wanderson são coisas completamente diferentes. E bem preparado, ele jogou com um lateral muito profundo do lado do Wanderson, obrigou o Wanderson a vir muito para trás e, ao contrário, obrigou o Christian a saltar muito. E a gente perdeu o Christian no meio campo. Por isso, em termos estratégicos, corrigimos e em termos dos jogadores que entraram, também trabalharam em prol do objetivo. No princípio, para procurar o resultado e do fim, para defender o resultado. Mister, parabéns pela vitória. Aquela famosa 2 em 1. Qual foi a parte mais difícil? Você falou desse primeiro tempo, mas o que você achou mais difícil ali da partida, que é importante para tirar de lição também na sequência do campeonato? E é difícil não falar de forma individual, mas de Lucas Silva, um jogador também que, com a sua chegada, evolui muito o futebol. E o garoto Kaique, que faz o gol no finalzinho ali, que também é um cria. E o que a gente sabe que é um garoto humilde, que ouve muitas coisas, ouve o que você fala, ouve o que os companheiros também passam de orientação para construir essa vitória. Obrigado. Em relação aos atletas, já vos disse que é importante o coletivo. Muitas vezes os mídias falam de jogador A, B ou C, mas para mim todos têm uma importância fundamental, mesmo aqueles às vezes que jogam menos. O Kaique tem feito uma época muito boa, não é por acaso que ele, na última convocatória da seleção, esteve no grupo dos 40, penso eu, e o Lucas não necessita de apresentações, é um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. Com certeza que recuperamos ele fisicamente e demos a confiança que ele necessitava para explanar aquilo que é o seu futebol, como outros que conseguiram nesta época se valorizarem. O Cristiano hoje fez um grande jogo também, em termos estratégicos. O Villalba também foi um jogador que valorizou-se. Muitos jogadores mas já tivemos esta conversa várias vezes, a valorização deles foi grande ao longo da época, mas isto principalmente pelo mérito deles, porque eles tiveram capacidade de trabalho, tiveram humildade para ouvir, tiveram capacidade de progressão, e é por isso que eles hoje em dia estão a ser muito mais competentes do que eram no passado. Jardim, queria que você falasse a respeito também dessa evolução do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro estava atrás do placar, buscou o empate, buscou a virada, mas em momento nenhum, até com a equipe do Red Bull Bragantino, o goleiro caindo, fazendo aquela famosa cera, que aqui no Brasil os árbitros parece que são muito coniventes com isso. Queria que você falasse a respeito dessa maturidade do time que buscou a virada, mas em momento nenhum confundiu a questão da pressa com a velocidade para poder fazer as transições, para poder chegar ali na cara do gol, criar as oportunidades. Queria que você falasse dessa evolução do Cruzeiro, que com essa vitória se tornou aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro, a equipe que mais venceu em casa. Olha, eu vou-vos dizer o que eu disse aos jogadores no intervalo. Eu disse aos jogadores que o Cruzeiro é um outsider nesta posição no campeonato. E isto às vezes incomoda muita gente.
e com certeza que quer os adversários, com uma atitude mais agressiva, uma atitude mais de luta, como aconteceu o adversário, quer às vezes os outros intervenientes não facilitam nada aquilo que é o jogo. E hoje tivemos que superar isso tudo, e eu disse aos jogadores, a primeiro objetivo para a segunda parte é não perder a cabeça. Não perder a cabeça, fazer aquilo que é o nosso modelo de jogo, jogar o nosso futebol sem perder a cabeça. Porque eu sei que nós incomodámos, porque a malta pensava que isto ia cair e não cai, e não sai, e a malta começa a ficar preocupada. Mas não se preocupem com o Cruzeiro tem os seus objetivos bem definidos. Eu quero que as pessoas sejam isentas, trabalhem bem e joguem o jogo pelo jogo. Ô Jardim, parabéns pela vitória. Sempre que o Cruzeiro tem, agora vai ter, né, até o início das semifinais da Copa do Brasil, essa semana cheia para treinar, o torcedor fica sempre esperando algo novo, de um trabalho muito bem executado e que os jogadores estão cada vez mais entendendo mais. Como é que você falou dessa troca, dessa inversão do Christian com o Wanderson? Tem coisa que a gente, por fato de a gente não conseguir acompanhar, isso é treinado também? Isso é uma conversa de campo? Você sentiu aquilo e dava para trocar? Ou é algo que vocês conseguem trabalhar isso também nas atividades? Em relação ao algo de novo, eu penso que os adeptos não estão desgostosos do que esta equipa tem apresentado. Não acredito que eles queiram algo de novo, eles querem é que os seus jogadores sejam competentes, e hoje em dia existem jogadores que vão saindo do banco e que vão sendo uma ajuda importante no desgaste de outros, como já estamos no último terço da época, nos últimos 3 meses da época. Por isso é importante esta rotação, estas entradas às vezes mais cedo. E a estratégia, nós temos cada vez mais criar soluções para aquilo que o adversário possa fazer. E foi aquilo que eu vos falei. O adversário preparou muito bem o jogo, dar parabéns ao seu treinador, e ele anulou-nos um corredor bem, e o outro corredor obrigou-nos um dos nossos volantes a sair para sair do meio campo. E foi essa correção estratégica que fizemos. Os jogadores já sabem como é que fazemos, e corrigimos e melhoramos o jogo com isso. Ô Jardim, contra o Bahia veio uma virada com a força dos jogadores que você colocou em campo, com as alterações. Hoje um jogo difícil, virando uma partida em casa. Esse tipo de vitória também ele vai dando ainda mais maturidade para esse elenco, para tudo que vem sendo construído no dia a dia de trabalho na Toca? Com certeza que hoje em dia temos mais maturidade. Foi a primeira vez, por exemplo, que usamos o Gabriel, o Caio e o Mateus, e conseguimos manter a equipa equilibrada. Por aquilo que eu disse anteriormente, o lateral esquerdo deles não estava a subir, e eu disse ao Gabriel, tu vais fazer de extremo, de ponta, e só tens que vir com ele, mas ele não está a subir, por isso equilibramos a equipa por ali. E o Gabriel jogou quase como um ponta direita, e o lateral não subia, para ele estava bom, que ele estava sempre no ataque, não teve que ir muitas vezes, ele foi só uma vez ou duas. E tinha a opção do Arroio, mas o Gabriel é um jogador que está há mais tempo connosco, é um jogador que tem mais gol, é um jogador importante na estrutura, e eu tive que passar essa responsabilidade para ele, de jogar ali, porque não tínhamos o Sinisterra. Em relação ao outro lado, como o Marquinhos e o Bolassi entraram, e eles em termos defensivos também já sabem muito bem a ideia do jogo. Não é? Eu ali podia meter o Arroio, podia meter outro, mas para jogar 5 minutos e defender bem, estes jogadores já estão preparados há 6, 7 meses, já sabem as indicações, já sabem onde se posicionar, e os outros que estão a chegar ainda estão ganhando essa maturidade e estão ganhando essa capacidade de perceber a estratégia coletiva, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos.